E aí, nerd? Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais que constituem uma mesma nacionalidade. Tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação doadas pela Assembleia Provincial, alargadas conforme o seu desenvolvimento, alteradas segundo os conselhos da experiência. Então, administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe, alvo a que jamais se atingirá de outra sorte. Ao discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implantação do. Então isso é fundamental. Destacar que esse é um discurso do Segundo Reinado, onde, politicamente falando, os grandes conflitos do Brasil, assim como na regência, giravam ao redor da discussão entre a descentralização de poder que os liberais defendiam e a centralização de poder que os conservadores defendiam. Esse é o ponto-chave da questão. E o autor deixa muito claro no texto que ele é favorável à descentralização. Ele deixa muito claro no texto que ele é um liberal. Olha o que ele fala aqui. Respeitar a diversidade de circunstâncias entre as pequenas sociedades locais, entre as províncias, as municipalidades, que constituem uma mesma nacionalidade. Então, respeitar as pequenas comunidades, os estados, tá, que fazem parte de um todo, que formam uma nação. Não é porque eles formam uma nação que eles têm que ser tratados todos exatamente da mesma maneira. Você pode dar autonomia e eles podem legislar em causa própria. Tal deve ser a regra suprema das leis internas de cada estado. As leis municipais seriam as cartas de cada povoação, doadas pela Assembleia Provincial. Então, ele aborda o tempo todo, galera, a criação de leis locais. Ele fala de assembleias municipais, ele fala de assembleias provinciais, que hoje são os estados brasileiros. E ele fala aqui bem claro, ele deixa no final do texto, né? Administrar-se-ia de perto, governar-se-ia de longe. A ideia da descentralização aí é fundamental, é dar autonomia para as províncias para que elas possam legislar em causa própria, para que elas possam resolver os seus próprios problemas. Beleza? Contanto, é lógico que elas não passem por cima da Constituição Federal, da Constituição do Estado brasileiro monárquico nesse momento. Então, o discurso do autor, no período do Segundo Reinado no Brasil, tinha como meta a implantação do regime monárquico representativo. Ele fala disso em algum momento. E a própria monarquia já era representativa. A Constituição de 24 já tinha estabelecido isso. Tá? Por mais que o voto fosse censitário, os políticos eleitos representavam uma parcela da sociedade. Depois, sistema educacional democrático. Em nenhum momento ele fala de sistema educacional na questão, então corta essa. Modelo territorial federalista, tá perfeito. O federalismo é exatamente essa ideia de você descentralizar, de você dar autonomia para os estados, que é o que acontece em larga escala nos Estados Unidos. Até hoje, dentro dos Estados Unidos, você tem uma Constituição, uma. Desde 1787, a mesma Constituição até 2016. Beleza? Uma Constituição que, lógico, já foi emendada e remendada diversas vezes, por questões como, por exemplo, a abolição da escravidão, que eram cruciais, mas ainda a mesma Constituição. Por quê? Porque ela é pequenininha. Ela acaba não se especificando, né, não se prolongando em determinados assuntos, exatamente para dar autonomia aos estados, para que eles possam legislar em causa própria. Então, nos Estados Unidos é muito comum o estado ter pena de morte e o outro não ter. As leis de trânsito são diferentes de um lugar para o outro. Okay? A questão envolvendo ali o consumo de bebida alcoólica e por aí vai. Então, esse é o federalismo, a autonomia dada para os estados, que é o que o autor do texto defende. Beleza? Um abraço e até!